Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Palavra do Senhor, amados. Daniel, capítulo 3. Amém. Louvado seja Deus. E como nós dispomos de um tempo, eu quero ser breve nesta noite, na minha reflexão, junto com a amada igreja. Aleluia. Eu quero ler o capítulo 3 todo. Amém. Para o melhor entendimento da nossa mensagem, mesmo porque esta mensagem, ela está dividida em duas partes. Amém. Qual o Senhor pôs no meu coração para nós tratarmos. Aleluia. E hoje pouco nós falaremos, ou quase nada, sobre este livro, capítulo 13 de Daniel, mas ele está dentro da nossa reflexão, da continuidade da mensagem. Amém? Diz a palavra do Senhor Deus, Daniel 3, assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à congregação, à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estes estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos
e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, e serviram e adoraram, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Amados, se você nunca leu o capítulo 3 todo, hoje você leu, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Mas eu sei que você já leu, amém? Glória a Deus. Eu sei que essa igreja gosta de meditar nas escrituras, é por isso que está abençoada, é por isso que está fortalecida, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Queridos, esta história ela é muito poderosa, né? Louvado seja Deus, aleluia. Mas nós vamos falar sobre isto dentro deste
trabalhar até mesmo desse contexto, desta palavra. Aleluia. Mas nesta parte 1, amém, nós vamos falar neste momento de algumas coisas que são pertinentes e importantes, né? Aleluia, para a introdução desta mensagem. Aleluia. Eu chamei esta mensagem de a vitória da fé. Amém, igreja? Diga comigo, a vitória da fé. Amém? Mais uma vez com fé. Diga, a vitória da fé. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Queridos, amada igreja, aleluia. Na semana passada, querido, ou melhor, semana passada não, foi essa semana, né? Hoje é quarta-feira. Esta semana, não sei se foi ontem ou segunda-feira, eu postei uma notícia no grupo do WhatsApp, aos irmãos que ali participam, e é uma notícia que está vinculada nas manchetes, né, do IG Notícias, do Terra e tudo mais, mas é uma notícia de um título dizendo: seita de jejum para conhecer Jesus deixa 58 mortos no Quênia. Isto no dia em que eu postei. Mas hoje já se contabiliza 90 mortos no dia de hoje. 90 mortos. Amém? E segundo a matéria, segundo a notícia, existem 212 pessoas desaparecidas, porque não se sabe há quantos dias estavam fazendo esse jejum, e o jejum era intitulado como jejum da morte, ou seja, literalmente era para conhecer Jesus, esse jejum. Apesar que eu postei e nenhum dos irmãos fez nenhuma argumentação a respeito. Ninguém argumentou nada. Ninguém falou nada com respeito à postagem. Talvez tenha visto a notícia, talvez não sei. Mas o meu propósito foi mostrar que, como em mente eu tinha algo para falar, e eu vi ali a expectativa de dizer algo para a igreja. Porque nós vemos, querido, que ainda nos dias de hoje, nós vemos o quanto o homem, o ser humano, ele é influenciado pelos homens. Amém, igreja? A gente olha para esta situação, para esta notícia, e vemos que nos dias de hoje, ainda num tempo tão avançado que nós estamos, é certo que talvez naquele lugar, naquela região do Quênia, não haja tanto avanço tecnológico de informação, mas essas pessoas são influenciadas por um líder, um homem que as manchetes chamam até de seita do jejum, porque ele levou as pessoas à morte. Então, se ele era um pastor, não sei, mas ele era um líder, ele está preso. Interessante que ele não morreu, né? Os outros morreram, muitos morreram, mas ele não. Será que é pela fé que ele não morreu ou porque ele comeu e bebeu? Não dá para entender, né? Mas ele foi preso. Agora, uma coisa é certa: homens que levam outros a cometerem loucuras através da sua fé. Em nome da fé, as pessoas são induzidas, as pessoas são levadas a cometerem loucuras em nome da fé. Amém, igreja? Por quê, amados? Porque foi feito um jejum total. Quem é que faz um jejum total se não for por fé? Tem que aplicar fé, não tem, irmão? Tem que se aplicar fé para fazer um jejum total. Porque as pessoas morreram desnutridas,
As pessoas morreram por falta de alimento e por falta de água. E para que isso acontecesse, é certo que naquela região já há uma escassez de alimento, uma dificuldade, quem sabe, mas elas foram levadas a literalmente jejuarem para conhecer Jesus Cristo. Olha a intensidade. Para que estão jejuando? Queriam conhecer e literalmente foram conhecer Jesus, né? Porque é verdade que se já encontraram 90 pessoas mortas, e esse número, como diz a manchete, pode aumentar muito mais. É claro que essas pessoas foram encontrar Jesus. Agora, se vão estar com Cristo, nós não sabemos. Encontrar com Ele, todos nós vamos, amém? Aleluia. Quantos querem conhecer mais de Jesus? Ou querem conhecer Jesus, amém? Amém, igreja? Você quer conhecer Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Amém. E como eu disse, né, lá na postagem, a nossa hora vai chegar. Amém? A nossa hora vai chegar, queridos. Vai chegar uma hora que nós vamos conhecer Jesus também. Aleluia. Agora, nós sermos induzidos, ou as pessoas serem induzidas à morte, ou fazer algo dessa natureza, que sabe que vai levar à morte. Ela pode até chegar diante de Jesus, mas se vai permanecer, nós não sabemos. Porque isso, nós podemos dar outro nome até para essa situação. Queridos, mas vamos lá. Como o nosso amado evangelista Cláudio, ele argumentou, nos ensinos que teve agora recente, nos 3 últimos ensinos que ele falou sobre o jejum, e com toda certeza, amados, eu confirmo pelas palavras que o servo do Senhor usou na ministração do ensino, por aquilo que nós já ministramos também falando sobre jejum, que consagrar períodos de jejum é uma grande bênção, é realmente uma bênção para nossas vidas, aleluia. Mas nós temos que tomar um certo cuidado, porque ele precisa ser feito de forma consciente, porque quando ele compromete o templo do Espírito Santo, que somos nós, que é o nosso corpo, então, isto pode se tornar prejudicial, e não só prejudicial, mas também pode levar à morte, como no caso infelizmente, dessa situação, dessa notícia, porque nesse caso, levou as pessoas à morte, e eu posso dizer com as minhas palavras, que é como se elas fossem induzidas a um suicídio, porque tomar uma condição desta, de jejuar de alimento e de água por um período muito longo, causa de desnutrição, consequentemente paralisia de órgãos e causa morte. Amém, igreja? Então veja, queridos, que isso pode se tornar ser chamado de suicídio. Amém, queridos? Agora, amados, nós vemos que o homem, ele pode aplicar a sua fé em muitas situações, mas em nem todas as situações nós aplicamos a fé, porque nós já possuímos fé. Então não é necessário que em determinadas situações nós possamos fazer tudo em nome da fé no Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer, mas eu vou fazer em nome de Jesus, mas eu vou pela fé, pela fé. Não, nós já possuímos fé, nós fazemos pela fé. Mas existem situações da nossa vida que realmente ela exige fé. Existe situação na minha, na sua vida, igreja, que ela exige fé. Nós precisamos ter fé. Mas tem situações que não, que basta ter bom senso, que basta trabalhar, que basta lutar,
Que basta, aleluia, a gente fazer o que é pertinente a nós fazermos, e nós já vamos escolher resultados, porque nós já possuímos fé, né? Que ninguém vai levantar da cama e dizer, pela fé, eu vou sair da minha cama agora e vou me levantar. Pela fé, eu vou tomar aquele café abençoado. Pela fé, eu vou caminhar para o meu trabalho, para que, pela fé, nem o mal me aconteça. Mas pela fé, eu vou trabalhar 8 horas do dia. E pela fé, eu retornarei. Ninguém vai declarar essa fé dessa forma, porque não há necessidade. Nós possuímos fé, amém? Em nome de Jesus. Agora, tem situação na nossa vida, querido, que precisa chegar diante de Deus com a verdadeira fé, para que Ele mova as suas mãos, aleluia. Eu tinha uma causa, esses dias eu falei para Deus, porque já estava demorando muito para mim resolver algo que eu tinha que resolver. Eu falei para Deus, falei, Senhor, eu sei que essa causa não é assim impossível, mas para mim está impossível. Que negócio é esse? Está difícil, né? Aí domingo Deus usou aqui a nossa irmã Donária, usou a serva do Senhor e disse que Deus estava trabalhando no impossível, né? E eu disse, eu tomo posse. Eu falei, eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse da minha causa. Eu sei que não é tão impossível assim, mas para mim eu disse para o Senhor que era impossível. E quando foi na segunda-feira, eu resolvi essa causa. Aleluia. Na segunda-feira me foi resolvido. Eu recebi essa bênção, essa situação, essa condição. Amém, querido? Então você vê como que certas coisas nós precisamos. A palavra de Deus vem e nós aplicamos fé, e nós confiamos, e nós tomamos posse. Se é nisto, eu tomei posse da minha bênção. Eu tive uma solução. Se não é só essa causa, eu tomo posse também das outras causas. Porque nós não temos só uma. Nós tomamos posse de todas. Amém, igreja? Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, queridos, nós vemos então e olhamos para essa situação desse líder espiritual e os seus seguidores, o quanto eles estavam equivocados, né? Aleluia, quanto a provarem a sua fé, o quanto eles estavam equivocados a se submeterem a esse tipo de jejum, que era com a finalidade de conhecer ao próprio Jesus Cristo. Porque nossa hora está determinada por Deus, e vai chegar o tempo em que nós partiremos dessa terra, e nós teremos um encontro com Ele, e oxalá Ele venha buscar a sua igreja, leve a sua igreja arrebatada para o céu, junto com Ele, e nós estaremos com Ele, e nós conheceremos o Senhor, aleluia. Então tudo tem o seu tempo determinado pelo nosso Deus. Não somos nós que temos que apressar essa situação na nossa vida. Aleluia. Esses irmãos, esses líderes estão equivocados. Justamente ele vai pagar um alto preço, porque ele vai ser processado por causa dessa situação. Você está entendendo? Aleluia. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, amados, em 1 Pedro 1,7 está escrito na palavra do Senhor, Pedro escreveu assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. O propósito de nossa fé, querido, ser provada, é para louvor, é para a honra, é para a glória, a revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Este é o propósito de nós termos a nossa fé provada,
segundo a palavra expressa por Pedro à igreja. Aleluia. Tem que revelar glorificação ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Amém. Agora, assim como o ouro, ele é provado no fogo, né? E depois do processo, o ouro sai purificado. O processo para se refinar o ouro era no fogo. E ele saía purificado, as impurezas eram tiradas, ficava só o metal puro. Assim também nós, queridos, passamos por esse processo, porque se nós queremos ter esse encontro com Jesus, se nós estamos dispostos a ter um encontro com Jesus, se nós queremos um dia, aleluia, sair ao encontro do Senhor, se desfazendo desta vida, subir aos céus de encontro com Ele, nós também precisaremos ser purificados por Ele. Então a palavra de Pedro é dizer, assim como se purifica o ouro, é preciso purificar a vida do cristão. Porque o ouro ele é provado no fogo, e o cristão também, para ser purificado, a sua fé, ela precisa ser provada como pelo fogo. Amém? Se as adversidades, as tribulações que nós passamos, amados, elas estão nos derrubando, se essas situações, elas estão nos conduzindo a um nível de derrota espiritual, é sinal que não estamos vencendo o processo. Porque ser provado significa sair purificado. Ser provado significa sair melhor. Ser provado significa sair em excelentes condições. Agora, se nós estamos sendo provados, e se nós estamos passando nessas provas de fogo, e essas provas são aflições, são adversidades, porque a prova de fogo ela é justamente caracterizada pela adversidade, pelas lutas, pelas aflições que nós vivemos. Nós somos provados nisto, e se nisto nós somos provados, então, se elas estão nos derrubando, aleluia, nós precisamos rever então, se nós estamos verdadeiramente sendo lapidados, purificados, através desse trabalhar de Deus, através da fé. Porque ela precisa nos levar a glorificar a Deus, em toda e qualquer situação. As coisas não estão boas, mas eu glorifico meu Pai. As coisas não vão bem, mas eu glorifico meu Senhor. Aleluia. O adversário se levanta contra a minha vida, mas o meu Deus é maior, e eu adoro e exalto o seu nome. Aleluia. Aleluia. As lutas vêm todos os dias na minha casa, na minha família, no meu trabalho, mas eu adoro, exalto e glorifico, e vou para a casa do Senhor, para render a Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Então essas situações, elas não nos tiram do propósito, pelo contrário, ela nos leva mais próximos de Deus, porque quanto mais nós somos provados, somos purificados, aleluia, mais perto de Deus nós estamos. Pode ter certeza disso, querido. O crente purificado está mais perto de Deus. Amém? Aleluia. E o importante, amados, nós entender uma coisa: Deus não precisa
nos provar. Ele nos prova, permite sermos provados em diversas situações, mas necessariamente Ele não precisa nos provar para conhecer o nível de fé que existe em nós. Deus não precisa fazer isso. Deus não precisa mandar prova, luta, adversidade, pela permissão, ou pela vontade dEle mesmo. Vou para a luta para esse servo meu, para ver se ele está do jeito que eu quero. Quero purificar mais a sua vida, quero usar mais, quero levantar mais. Você está entendendo? Para ver como é que está o nível de fé dele. Não, Deus não precisa fazer isso para ver o nível da fé. Ele já sabe. Ele já conhece qual é o nível da fé que eu tenho. Ele já conhece todas as coisas. Ele sabe tudo, irmão. Não pense que Deus vai te provar para Ele poder saber se você tem ou não tem fé. Porque Ele sabe se você tem ou não tem. Mas quando Ele prova, é porque Ele quer nos tornar melhores, capazes. É porque Ele quer trabalhar na nossa vida. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga eu recebo, Senhor. Eu recebo. É para o teu crescimento, é para o crescimento da igreja, é para o crescimento dos filhos, é para as bênçãos nas nossas vidas. Você está me entendendo, querido? Agora, o mais importante nisso, Ele não precisa, mas nós precisamos, né? Porque nós não sabemos. Na verdade, nós muito pouco nos conhecemos. É ou não é? Muitas vezes nós não nos conhecemos, querido. Aleluia. E muitas vezes nós estamos equivocados com respeito ao quanto nós possuímos de fé. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho fé. Ixi, tenho uma fé. Mas quando vem a luta, cadê a fé? Já era. Se Jesus permitir a prova, aí Jesus, lá do céu, Ele deve olhar como Ele deu na palavra dele mesmo Ele expressou, dizendo, e quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Você está entendendo, igreja? O próprio Senhor Jesus disse isso. Quando vier o Filho do Homem, Ele vai achar fé na terra? Ele mesmo perguntou isso. Você está entendendo? Porque nós, muitas vezes, Jesus não precisa sair, Ele conhece, mas nós, muitas vezes, achamos que possuímos e estamos equivocados. E é bom nós sabermos se nós realmente possuímos. Amém? Aleluia. Porque nós podemos muitas vezes afirmar, né? Ixi, eu tenho fé para isso. Eu tenho fé para aquilo. Eu tenho fé. Né? Amém, querido? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Agora, queridos, nós vemos que quando Pedro fala sobre as provações, ele fala sobre aquilo que provaria justamente a fé dos cristãos. As provações que ele fala na sua carta, nas suas epístolas, quando ele fala sobre isso, ele é justamente sobre esta fé que vai provar os cristãos. E é por conta das perseguições que os cristãos estavam sofrendo. E eles não só estavam sofrendo as perseguições naquele momento, mas a igreja, ela iria passar por um momento em toda a sua história de grandes perseguições. Então, a prova da nossa fé, ela iria ser provada sempre, por causa das perseguições que vão sofrer, por causa de Jesus, por conta da palavra de Deus. Aleluia. Você está entendendo, igreja?
Pedro está dizendo, é com respeito às perseguições da igreja do Cristo. Amém? Aleluia. Por isso, queridos, que quando nós olhamos para o capítulo 4, do versículo 12 e 13, Pedro também diz assim, ó: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aleluia. Amém, queridos? Então atenta para as palavras. Pedro está usando a palavra, dizer assim, ó: fogo que surge entre vocês. Não é literalmente um fogo que queima, um fogo que acende no meio, pega fogo nos irmãos, mata queimado. Não é isso. O fogo é justamente a intensidade das lutas, a intensidade das adversidades, a intensidade das aflições. É por conta disso que ele está dizendo: não fique surpreso se você vê um fogo ardente, uma brasa que vai surgir no meio de vocês, vai vir, vai acontecer. Estejam preparados. Aleluia. É um alerta. Pedro estava dando um alerta. Era literalmente um fogo? Não. Era o fogo da aflição. Era o fogo da luta. Amém, querido? Aleluia. Então, amados, nós também precisamos atentar para Paulo, quando, no seu bom entendimento, da palavra, daquilo que ele recebeu do Senhor, ele transmitiu para a igreja, no capítulo 5 de Romanos, Paulo vai dizer assim à igreja de Roma. Roma também, a igreja em Roma passou uma grande perseguição, em todo aspecto, em todos os lugares. Agora Paulo está dizendo para os irmãos, no capítulo 5 de Romanos, do versículo 1 a 5, ele diz assim: tendo isto, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Mas ele continua a dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E enfim, ele diz: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Como diz a letra daquele louvor: eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Amém? Não é assim, querido? Eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. E Paulo está dizendo que se gloria nas tribulações, porque a tribulação ela produz, ela gera
A tribulação, ela tem condição de fazer algo na vida daquele que tem o seu coração no Senhor. Ele está revestido de fé no Senhor. A sua vida é por fé. Então, ele está dizendo que a tribulação produz paciência. Aleluia. A Bíblia também diz a nós, e nós bem conhecemos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, o próprio Paulo declarou isso. Todas as coisas contribuem, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E ele estava dizendo no final do capítulo 5, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Aleluia. As provações, elas também têm por objetivo nos tornar pessoas melhores, pessoas mais pacientes, pessoas mais experientes, pessoas com mais maturidade espiritual, pessoas com mais fé, com uma fé fortalecida, pessoas cheias de esperança. Então veja, queridos, que o trabalhar de Deus é tão poderoso, que até a luta que nós vivemos, até as provações da nossa fé, tem um objetivo de nos tornar pessoas mais abençoadas na terra, mais paciente. Como é que eu consigo ficar paciente, né? Passando as tribulações. É porque ela desenvolve isto. Aonde você busca refúgio no momento da tribulação? Porque Paulo, Pedro e os demais, eles não estavam dizendo, na hora da luta, da adversidade, da aflição, se esconde, foge, vai embora, corre, deixa, chuta o pau da barraca, o balde, chuta tudo. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, nessa hora, vai aos pés da cruz, nesta hora, desce com o rosto no pó, nesta hora, coloca a tua fé em ação, nesta hora, seja abençoado pela presença do Senhor. Aleluia. Então o que é que ela vai gerar? Quando eu vou para a oração, quando eu vou consagrar ao meu Senhor, não jejum de 100 dias, não, quem sabe um dia, quem sabe 2, quem sabe 1 hora de jejum, quem sabe meio dia de jejum, mas eu vou para a oração, eu consagro. O que é que gera? Gera paciência, porque você vai esperar no teu Senhor, porque é dele que vem socorro, aleluia, porque é do alto que vem, porque é do Senhor que vem, aleluia. Então tu vai esperar no Senhor, tu vai esperar com paciência no Senhor, vai gerar paciência, e vai gerar, depois da paciência, experiência. Porque quem é experimentado, quem tem experiência com o Senhor, ele sabe que quando vier a outra adversidade, outra luta, ele está experiente nas provações. Sabe por que nós permanecemos firmes? Porque já veio prova, já veio luta, e nós ficamos firmes, adorando, exaltando e glorificando. Estamos sendo provados e estamos sendo trabalhados por Deus. Aí a luta passa, vai embora, a bênção vem, o regozijo vem, e nós só estamos aqui esperando. Quando é que vai vir a outra luta? Está revestido
Quem está revestido, diga glória a Deus. Está esperando a luta? Amém? Ninguém quer, mas elas podem vir, né? Mas eu profetizo vitória. Eu profetizo a bênção do Senhor. Aleluia. Eu profetizo o milagre do Senhor na tua vida, irmão. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, aleluia, que o céu vai se abrir em favor da sua vida, aleluia, que o Senhor vai assinar o documento, o papel, que Ele vai decretar a vitória, Ele vai operar, é Ele que vai dar a tua vitória, a tua solução da tua necessidade. Ele é o Senhor do céu, da terra e debaixo da terra, e Ele é maior do que os teus problemas, do que os teus dilemas, do que as tuas dificuldades. Aleluia. E nesta hora, aleluia, aleluia, o mais importante, se coloque em pé, igreja. O mais importante é que Deus, Ele vai nos conduzir a um nível de consciência espiritual, a um nível espiritual, a uma vida diante da presença do Senhor. Aleluia. E vai Deus nos tornar pessoas melhores, sim, para a glória dEle, mas Ele vai nos tornar, e nós vamos ser pessoas da forma e do jeito que Ele quer. Aleluia. Você está me entendendo, queridos? Porque o Senhor quer que nós sejamos da forma que Ele quer. É por isso que Deus tem o melhor. É por isso que as provas não vêm para nos matar, nos derrubar. Ela vem para nos levantar, querido. Depois das provas, nós saímos mais firmes, cheios de fé. Amém? Aleluia. Você crê nesta noite? Deus tem vitória para a sua vida, querido? Você pode estar sendo provado, querido. Esta palavra poderosa aqui, ó, faz parte da sua vida. Você pode estar sendo provado por esse poder desta palavra. Amém? Mas esta mesma palavra que te prova, ela tem o poder para te dar a vitória, para mudar a tua história, para mudar a tua casa, a tua família. Ela tem poder, querido. Por isso que nós confiamos na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então esta é a parte 1 desta nossa mensagem. Amém? Talvez nem questione, pastor, mas nós lemos o texto, nós lemos um texto de Daniel 3, e nós vimos um trabalhar poderoso de Deus, pela fé de homens que foram para a fornalha, e nós vamos falar sobre isso na nossa parte 2, em nome de Jesus. Amém? Então fique com esta mensagem, com esta palavra, porque a tua fé, ela é fortalecida pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, curva teu coração e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós já tomamos posse nesta noite. Nós já recebemos, Pai, nós já profetizamos o milagre, a bênção das tuas mãos santas e poderosas, porque é o Senhor que determina todas as coisas, Pai. É o Senhor que nos ajuda nas nossas lutas, adversidades. É o Senhor que estende as mãos para curar, libertar, para
para salvar, para prosperar, para abrir portas aonde não tem portas. É o Senhor que faz maravilhas e milagres, repreende o adversário, o inimigo, aquele que se lança contra nós. As lutas, elas caem por terra, porque Tu és maior do que as nossas lutas. Por isso nós profetizamos, por isso nós tomamos posse, somos abençoados nesta noite, pelo poder da Tua palavra, porque é o Senhor que será em nós glorificado, e nós seremos melhores, para a honra e glória do Teu nome. Assim cremos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.